É bem interessante observar porque esses assuntos são muito pops, né? São muito populares. As pessoas são tomadas por muitas opiniões, porque mexe muito com sentimento, porque é espectro político. Aí tem uma pesquisa que foi divulgada que fala sobre um outro assunto também envolvendo Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Vocês se lembram da carta escrita a punho por Jair Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro leu essa carta num vídeo em rede social. Tem uma pesquisa, está aqui na home do site, que eu mostro aqui para vocês. Datafolha, olha aqui, 59% dizem que Alexandre de Moraes agiu mal ao vetar a visita de Flávio a Jair Bolsonaro, ao pai dele que cumpre prisão domiciliar. Vamos entender aqui essa pesquisa, que ouviu 2.004 pessoas em todo o território nacional entre os dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ó, a gente tem aqui, eu vou cortar o título. O título é Decisão do Ministro de proibir Flávio Bolsonaro de visitar Jair Bolsonaro. Para dar um zoom maior aqui nas barras, tá? Olha aqui o tamanho da quantidade de gente, né? O tamanho que diz agiu mal. 59% disseram que foi ruim. 36% disseram que o ministro agiu bem. Não agiu nem bem nem mal. 2%. E aí a galera que diz, ó, não sei, 4%. A gente lembra aqui que a gente está falando dessa carta que foi exposta agora no mês de julho. E aí, como decisão, como ele está impedido, Jair Bolsonaro, ó, em julho, Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio, após o senador tornar pública essa carta. Na decisão, Moraes ressalta que uma das medidas cautelares contra o dirigente de direita era a proibição de usar redes sociais diretamente. É aqui que pega a gente. Que é o diretamente, o próprio apenado ou por intermédio de terceiros. E aí, no entendimento do ministro, se enquadrou aqui no intermédio de terceiros, quando Flávio leu essa carta publicamente. Mas bem interessante compartilhar com vocês, né? 59% avaliam que ele agiu mal. Já que eu estou nessa toada de pesquisa, eu já vou emendar aqui com vocês. Vamos de pesquisa eleitoral? Temos pesquisa fresquíssima, divulgada agora de manhã. Desta vez, de qual instituto? Atlas Bloomberg, que traz cenários da corrida presidencial deste ano. Vejamos aqui, hein? Como é que está essa pesquisa? Ah, isso aqui é importante. A margem de erro, 1 ponto só. Geralmente, não é regra, mas geralmente são 2 pontos. Neste é 1 ponto, então a gente consegue identificar ainda com mais exatidão aqui os números, ou diminuir, né, a margem de erro. Lula aparece com 44,9. Flávio Bolsonaro, 35,8. Considerando a margem de erro, Lula, nesta pesquisa, poderia ter 43,9 ou 45,9. E mesmo com a margem de erro, eles ainda ficam muito distantes, porque mesmo que Flávio ganhasse 1 ponto da margem de erro, iria para 36,8. Não se aproximaria aqui da casa dos 40%, onde está neste momento o atual presidente da República. Renan Santos é o nome que aparece em terceiro lugar, 7,8%. Ronaldo Caiado em quarto, 3,1%. Romeu Zema em quinto, 2,8%. Daqui, Theo, a gente não teve oficialização de campanha de Lula e de Renan Santos ainda, mas Flávio, Caiado e Romeu Zema, né, são os 3 candidatos que nós temos já oficializados. Na sequência, a gente tem mais um cenário. Samara Martins, 2,1%, Augusto Cury, 1,6%, Cabo Daciolo, 0,1%, o mesmo número para Hertz Dias. Temos a próxima tela e já a gente vai ouvir Theo Cury, Isabel Mega. Aqui quem não pontuou nessa pesquisa, Rui Costa, Edmilson Costa. Não, perdão. É Rui Costa, sim, mas é Pimenta, né? Para não confundir com o ex-ministro. Rui Costa Pimenta e Edmilson Costa não pontuaram. Brancos e nulos, menos de 1 ponto. E não sei, foi respondido por 1%, tá bom? E num eventual segundo turno, Lula e Flávio. Ah, que interessante, nós temos aqui uma retrô. Ó, nesta coluna a gente tem abril, junho, mês passado, e julho. Vejamos aqui, ó, na primeira pesquisa em abril, pois tem um movimento aqui bem significativo, né? Porque Flávio aparecia em primeiro. Vocês estão vendo? Aqui tem que às vezes é difícil de ver, mas tem uma barrinha azul aqui. Não é nem azul, é
lilás de Flávio Bolsonaro e aqui vermelho de Lula. Flávio Bolsonaro tinha 47,8 contra 47,5. Dentro da margem de erro, né, ainda, mas no número bruto estava à frente. Aí começa uma queda de Flávio Bolsonaro, 42,3. Lula sobe um ponto, 48,8. Agora, em julho, nós temos Flávio Bolsonaro, que praticamente se manteve na mesma pontuação, 42,9. E Lula subiu um pouquinho mais, 49,2. Tá? Aparecendo aqui para vocês. Bom, observando agora, ó, maravilhosos, dando zoom para mim aqui. Não sei ou branco, 4,7, 8,9, agora 7,9. Vamos de próxima tela? Com relação ao desempenho do governo Lula, a maioria dos eleitores desaprova a gestão. Ó, linha vermelha, desaprovo, linha verde, aprovo, tá? Em abril, 53 desaprovavam. Em junho, 52. Em julho, 51. Você tem uma queda singela, mas é uma queda. Agora, sobre... Deixa eu voltar aqui um cadinho. Ali, ó, obrigada. 47% a aprovação em abril, 46% em junho, 47,6% em julho. A galera que diz, não sei o que te responder, meu caro pesquisador, 1% foi para 2%, agora veio para 1,2%. A pesquisa ainda analisou a rejeição dos eleitores a nomes para a disputa. Quem aparece com a maior rejeição? Flávio Bolsonaro, 52,9%. 49,4% Lula. Aqui, se a gente considerar a margem de erro, eles também não ficariam empatados. Flávio ficaria com 51,9% e Lula iria para 50,4%. Jair Bolsonaro, 42,6% no quesito rejeição. Michele Bolsonaro é a quarta mais rejeitada, 39,2%. Renan Santos, 38%. Na sequência, no quesito rejeição, Romeu Zema com 37%, Ronaldo Caiado com 33%, Fernando Haddad com 32% e menos de 1%. Você vê como a rejeição pauta muito mais, né? As pessoas sabem muito mais do que elas não querem. Porque olha aqui, 0,2%. A resposta para nenhum desses, bem menos de 1 ponto. Em um último recorte, a pesquisa ainda questionou os entrevistados sobre o que eles mais têm medo, se é Flávio eleito ou Lula reeleito. E olha aqui, temos umas andanças, hein? Lula, maravilhoso, Nick, obrigada. Abril, Lula tinha mais medo de ser reeleito, 47,3%, contra Flávio, 45,4%. Em junho, 40, só que aí, agora eu vou ter que reduzir, só para eu ver o macro. Lula estava aqui em primeiro, aí desceu para segundo, 42,4%, Flávio subiu para 48,4%, e agora Flávio continua em primeiro com 46,6%, Lula 44,6%. Tenho medo dos dois. Quem respondeu isso? 7,2%, foi para 8,9% e 8,7%. Agora, a pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 5.021 eleitores de todo o país entre os dias 22 e 27 de julho. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com dinheiro próprio, tá? Recursos próprios do Instituto e está registrado devidamente no Tribunal Superior Eleitoral. Isabel Mega está com a gente aqui nesse nosso converseiro diário, a nossa análise da política, e na sequência eu vou chegar no Theo Cury. Isabel, tantas telas, qual que te chama a atenção que a gente já aproveita enquanto você estiver dizendo, a gente põe a tela aqui para ilustrar? Elisa, o que mais chama a atenção é sobretudo a estabilidade que a gente vê em relação aos dados, né? Eles não têm manifestado, principalmente quando a gente olha para os nomes de Flávio e do presidente Lula, muita diferença, inclusive entre os demais institutos de pesquisa. Então, isso é o que chama mais atenção. E aí vou te pedir para chamar a atenção para uma das telas logo na sequência. O que me chama a atenção aqui, já nas conversas para repercutir a pesquisa? A campanha do presidente Lula, por exemplo, chama a atenção para o que eles entendem que pode já estar sendo apresentado como um efeito
favorável ao presidente Lula de conquista daquele eleitorado mais independente. Isso é interessante, porque é um eleitorado que não necessariamente vai se colocar na caixinha de esquerda nem na caixinha da direita bolsonarista ou esquerda lulista. Está ali figurando no meio, não é nenhuma coisa nem outra e, de alguma maneira, pode olhar com mais carinho para um candidato ou para outro. É esse eleitor que, sobretudo, precisa ser conquistado pelas duas campanhas. Então, o que eles veem? Flávio se enrolando em relação ao apoio desse eleitor, seja por questões mais complexas que vão circundando a candidatura dele, como tarifaço, como master, como relação com Michele, entre outros pontos, do que reagindo e conseguindo conquistar uma margem desse eleitorado. Então, hoje, a visão da campanha do presidente Lula é de que há uma margem confortável em relação a esses dados que diferentes institutos de pesquisa estão trazendo de uma consolidação da liderança. Lula tem a liderança em todos os cenários de segundo turno, primeiro turno também, então isso traz um pouco mais de conforto. Olhando para o lado de Flávio Bolsonaro, e aí me chama a atenção que uma das pesquisas, uma das perguntas feitas nessa pesquisa específica da Atlas Bloomberg trata do cenário lá de 2022, Elisa. Eles falam o seguinte: se a gente fosse repetir o cenário de 2022 com aqueles candidatos de 2022 e a eleição fosse agora, para você, eleitor, votar, qual seria o seu comportamento? E aí é interessante para a gente entender a estratégia atual da campanha de Flávio Bolsonaro. Se esse cenário de 2022 fosse repetido, Lula teria no primeiro turno 43%, Jair Bolsonaro 42%. Hoje, 2026, Lula tem quase 45%, Flávio tem quase 36%. Então, vem que mesmo preso, mesmo com a trama golpista, mesmo com tudo o que aconteceu de 2022 para cá, o pai, Jair Bolsonaro, tem muito mais intenção de voto atualmente do que o próprio filho, Flávio Bolsonaro. E aí, por que isso é importante, né? Se a gente repetisse esse cenário de 2022, a disputa iria para um segundo turno. E hoje, o principal desafio da candidatura de Flávio Bolsonaro é conseguir sair da crise. Tá tudo muito travado. E o que eles têm apostado? E aí eu preciso, só para concluir aqui, Elisa, tem apostado justamente no peso da imagem do próprio Jair Bolsonaro, a ponto de adotarem uma estratégia arriscadíssima de usarem Bolsonaro com inteligência artificial, e o Theo Cury, a nossa reportagem, estavam falando sobre os riscos que a gente tem para o próprio Jair Bolsonaro, essa sinuca de bico que ficou, se o próprio Jair Bolsonaro eventualmente pode ser penalizado pelo uso da sua imagem IA na convenção do filho Flávio, ou se isso pode representar algum tipo de ônus para a campanha de Flávio Bolsonaro via processo no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles se arriscaram a tal ponto porque eles entendem que é o peso do sobrenome. É Jair Bolsonaro, nesse momento, que está calcando a estratégia de Flávio Bolsonaro para ele conseguir, pelo menos, fidelizar a própria margem do eleitorado de direita, do eleitorado bolsonarista. E esse dado de repetição lá de 2022 sendo replicado agora nesse cenário de pesquisa aos entrevistados da Atlas é bem interessante para revelar um pouco o que há por trás da estratégia atual do bolsonarismo. Vamos trazer aqui a tela de rejeição para a gente ouvir o Theo Cury, porque a gente tem terceiro, quarto e quinto lugares, de vez em quando oscilam, né? Mas Lula e Flávio acabam figurando ali com algum destaque sempre nas primeiras colocações. E agora, Theo, a gente vê até uma diferença, além da margem de erro de Flávio para Lula, quando as pessoas perguntam quem é que você mais rejeita, quando as pessoas respondem quem é que elas mais rejeitam. Pois e aí tem uma questão que é a seguinte, são alguns pontos que são favoráveis ao presidente da República e outros que são desfavoráveis, naturalmente, que há esse recorte a partir da evolução do tempo, né? As pesquisas deixam isso muito claro. Então você vê a avaliação do governo, bom ou ótimo, em trajetória de queda desde o final do ano passado, a desaprovação está no melhor percentual nesse ano. Então, ao mesmo tempo que a desaprovação deu uma estabilizada, há uma trajetória de queda de quem avalia que o governo é bom
ou ótimo. Ao mesmo tempo, quando a gente pega a rejeição, e aquela imagem deixava isso muito claro, Flávio Bolsonaro tem quase 53% da rejeição do eleitorado que foi ouvido por essa pesquisa, Lula quase 50% e a Michele Bolsonaro ali quase 40%. Um outro ponto que caminha junto com a rejeição é o de medo e preocupação. Uma tela que a Elisa mencionou há pouco quando lia os principais destaques dessa pesquisa. Nessa tela de medo ou preocupação do eleitorado, que vocês veem aí na tela, resumidamente como receio dos eleitores, a eleição de Flávio Bolsonaro causa medo ou preocupação para 46,6% dos entrevistados e a reeleição de Lula é um motivo de temor para 44,6%. Reparem bem a trajetória. O cenário era o oposto de fevereiro até abril. Não aparece fevereiro aí, mas era o oposto de fevereiro até abril. Muda a partir da divulgação daqueles áudios do Intercept Brasil, em que o Flávio Bolsonaro cobra o Daniel Vorcaro parcelas em atraso para o filme Dark Horse sobre Jair Messias Bolsonaro. Desde então, houve uma mudança nesse temor de parte do eleitorado. Um eleitorado que no passado temia a reeleição do presidente Lula passa a temer a vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. Isso está diretamente atrelado, porque o marco temporal é o mês de maio, porque a partir da próxima pesquisa, em abril, ainda mostrava o Lula à frente do Flávio Bolsonaro nesse temor do eleitorado, e aí o Flávio Bolsonaro passa a ser um motivo de preocupação. Tudo para corroborar aquele argumento que a Isabel Mega mencionou sobre as dificuldades ainda da campanha do Flávio Bolsonaro de conseguir reverter o que aconteceu no caso de Dark Horse. Deixou de cair de maneira acentuada? Deixou. Esse principal impacto a gente viu logo nas primeiras pesquisas depois do mês de maio, principalmente maio e junho. Deu uma estabilizada, mas não conseguiu reverter a ponto de voltar a ser o que era antes, e esse é o principal desafio da candidatura do Flávio Bolsonaro, assim como a do presidente Lula. O desafio é também sair dessa estabilidade. Pode parecer bom a estabilidade, mas ao mesmo tempo ela traz alguns riscos, alguns perigos para as candidaturas.